Olá, querido amigo, seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu estou muito feliz porque você está fazendo essa série, já estamos indo para a reta final e Deus tem uma bênção especial para todo aquele que completa essa série de estudo da Palavra, porque você está crescendo na presença de Deus. Hoje nós vamos ter um estudo muito interessante com um tema que mexe muito com as pessoas. Vamos ver o que Jesus ensinou sobre o dinheiro. O dinheiro. Essa imagem aqui, ela é forte porque você vê uma pessoa mergulhada, praticamente sem respirar, correndo atrás de um dinheiro. Você já viu como o dinheiro é a principal preocupação das pessoas? A maior parte do tempo da sua vida, você está correndo atrás de um trabalho, de uma ocupação, para você conseguir o dinheiro. A falta do dinheiro traz sofrimento dentro da casa, traz briga entre os casais, traz separação, traz até dissensão e irmãos que se separam, brigando às vezes por herança. Tantas coisas ruins acontecem com o dinheiro, porque as pessoas vivem para o dinheiro porque elas acreditam que o dinheiro vai trazer a felicidade, né? Porque ela fala assim, se eu ganhar o dinheiro, eu vou conseguir comprar móveis, imóveis ou automóveis e com essas coisas eu vou ser feliz. É uma ilusão. Sabendo desse tema, que é uma ilusão e que as pessoas correm e vivem por causa do dinheiro, Jesus falou muito sobre esse tema. Na verdade, o dinheiro foi o segundo tema mais abordado por Jesus. Jesus teve dois objetivos ao descer à terra. O primeiro, ele desceu na terra para morrer por nós. O sacrifício de Jesus foi a principal missão. Mas o segundo objetivo de Jesus ao descer à terra foi para nos ensinar como viver aqui na terra. Qual o estilo de vida Deus quer. Então Jesus passou muito tempo fazendo ensinamentos, pregações. Ele fez parábolas, ele ensinou coisa para as pessoas, para que as pessoas pudessem entender e viver de acordo com os princípios de Deus. E o primeiro tema que Jesus mais falou foi sobre o reino de Deus. Por isso que ele falou lá, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o segundo tema mais falado dos ensinos de Jesus, o dinheiro. Por que Jesus falou tanto do dinheiro? Porque ele sabia que muitas pessoas colocariam o dinheiro acima de Deus. E esse é um erro. Se você coloca o dinheiro em primeiro lugar, ao invés de Deus em primeiro lugar, você está cometendo um erro na sua vida. Se Deus não for o primeiro na sua adoração, for o dinheiro, aí não faz sentido para Deus falar assim, eu vou te abençoar, você é meu filho, você vai para o céu, porque daí no céu não vai ter dinheiro, meu irmão. No céu não vai ter essas coisas. Então Deus quer que você coloque ele em primeiro lugar, que você ame a ele. Então aí ele faz um princípio que nós vamos estudar hoje, que a Bíblia ensina sobre os dízimos e as ofertas. E esse é um princípio de adoração, de você colocar Deus em primeiro lugar e falar, o Senhor é o dono de tudo e eu quero viver para ti. Vamos estudar e vamos entender melhor isso. Vamos à primeira pergunta que diz assim, Cristo aprovou a devolução do dízimo? Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tende negligenciado os outros preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Presta bem atenção. Jesus estava fazendo uma repreensão aos líderes religiosos que estavam dizimando, mas não estavam cuidando de outras coisas. Eles não estavam tendo misericórdia, eles não estavam tendo compaixão, até a fé. Então Jesus falou assim, vocês estão dando dízimo, mas estão esquecendo das outras coisas. E agora o ensino de Jesus é o seguinte, eu quero que vocês tenham misericórdia, compaixão, fé, mas não omita as outras coisas. Porque Jesus poderia agora aqui falar assim, bem,
essa história do dízimo não é bíblico, não é de Deus, foi criado por homens, então não façam isso. Jesus não, esse não é o ensino de Jesus. Ele fala assim, façam essas coisas que eu estou te pedindo, sem omitir a outra, que era o dízimo. Ou seja, você tem que dizimar, mas ao mesmo tempo ter misericórdia, compaixão. Você está entendendo? Era uma oportunidade de Jesus anular esse ensino. Pelo contrário, Jesus confirmou o ensino do dízimo. Então, o que é dízimo, pastor? Dízimo é um princípio de fidelidade a Deus. Entenda uma coisa. Tudo que tem nessa vida de Deus. A casa que você tem, seja sua alugada, pertence a Deus. O carro que você tem, ou transporte, moto, pertence a Deus. Os seus filhos que você tem, a Bíblia diz que pertence a Deus. O seu corpo não é seu, é de Deus. Tudo pertence a Deus. Então nós vamos ser apenas mordomos de Deus. Nós temos um princípio de fidelidade. E nesse princípio de fidelidade, para nos lembrar que tudo pertence a Deus, Deus institui o dízimo. E o que é o dízimo? Dízimo é a 10ª parte. Vamos ver qual que foi o primeiro exemplo na Bíblia de alguém devolvendo o dízimo. Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Você lembra aí de Abraão, o pai da fé? Abraão é a primeira pessoa do povo hebreu, do povo de Deus, o pai de todas as nações. E Abraão teve uma grande vitória, e dessa vitória ele diz que deu tudo, ele deu o dízimo. Então o que é o dízimo? Vamos lá, esse gráfico aqui nos ajuda. 100%, imagine aqui uma pizza, né? 100%, esse gráfico em pizza. 10% uma parte é de Deus. 90%, melhor, 10% tudo é de Deus. 10% nós devolvemos a Deus. 90% Deus deixa nós administrarmos. Então o dízimo é a 10ª parte das nossas rendas. Exemplo, se eu tenho R$1.000, eu vou dar 10%, R$100 para Deus, e eu vou administrar 900. Algumas pessoas ficam preocupadas, né? Falam assim, Senhor, será que vai dar certo? Já está tão apertado o orçamento. Eu tenho uma filha minha, quando ela era pequenininha, eu comecei a ensiná-la. Então eu pegava 10 moedas, dava para ela e falava 9 de Deus, melhor, 9 é sua, você pode administrar, e 1 de Deus. E aí fui ensinando a devolver o dízimo. E aí foi muito interessante porque ela foi crescendo, daí ela foi entendendo o valor monetário. Um dia, quando ela já tinha ali os seus 11, 12 anos, ela foi no Natal em família e ela falou para todos os familiares que ela não queria os presentes, que ela queria o dinheiro. E aí um avô deu uma nota de 50, o outro avô deu uma nota de 100, e aí um tio deu uma nota de 50, o outro de 100, e os pais também deram, e foi juntando de todos os familiares, e quando chegou no final, ela chegou e falou assim, pai, eu estou rica. Eu falei, o que aconteceu, filha? Ganhei R$960. E eu falei, que bênção, agora nós vamos dizimar. E ela falou assim, como agora? Vai ter que dar dízimo, pai, de tudo isso aqui? Eu falei, vai, você ganhou uma bênção de Deus. 10%, calculamos R$96. E, gente, pensa no coração duro. Pensa, ela não queria, mas pai, é muito dinheiro. Eu falei, mas Deus te deu tudo. Mas é muito dinheiro. E aí ela foi com muita força e insistência do pai, ela foi e aí ela deu os R$96, mas com dor no coração. Depois de 1 a 2 semanas, tinha um parente que não estava no Natal e chegou e falou, Melissa, eu tenho um presente para você, e trouxe uma nota, aquela famosa de R$200. E ela falou, pai, compensa ser dizimista, já vou devolver o dízimo desses 200 porque Deus vai me dar mais. Eu falei, calma aí, filha, calma. Mas o princípio é a fidelidade, é obedecer a Deus, é fazer a vontade dele. Você está entendendo que Deus vai te abençoar o 90%, eu quero que você entenda,
o 90% vai render mais que o 100%. É um milagre que eu não consigo explicar, mas Deus abençoa e há uma multiplicação. Às vezes eu vou no supermercado e eu encontro uma promoção, uma coisa com preço muito mais barato, e eu vejo a bênção de Deus, falando assim, Deus fazendo o meu suado dinheirinho render mais. Por quê? Porque Ele está me abençoando, porque eu sou fiel a Ele. Na época de Abraão, eles não tinham dinheiro em papel, eles não tinham dinheiro digital, não tinha Pix, então eles davam das lavouras, eles davam 10% de todas as lavouras dele, das colheitas, e eles levavam ao templo. Vamos agora ver como o dízimo era usado em Israel. Números 18, 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Olha só, os levitas, eles eram responsáveis pelo serviço religioso. Das 12 tribos, uma ficou cuidando só da parte dos serviços do templo. Eles eram sacerdotes. Então as outras 11 tribos tinham que dar o dízimo para sustentar aquela tribo que não estava trabalhando com serviços comuns, estavam apenas cuidando do sacerdócio, dos serviços do templo. E assim até hoje. Deus quer que o dízimo seja empregado para abençoar e sustentar aqueles que estão exclusivamente vivendo para pregar a palavra de Deus. Mas pastor, será que esse princípio do Antigo Testamento tem no Novo Testamento? Vamos ver então o que diz Paulo sobre o sustento do ministério evangélico, 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e os que servem do altar tiram o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam do evangelho, vivam do evangelho. Então Paulo aqui reafirma o princípio do dízimo sendo usado para aqueles que estão pregando o evangelho, vivendo do evangelho, melhor, só com essa exclusividade, possam então receber esses dízimos para o seu sustento. É um princípio do Antigo e do Novo Testamento. Então, o objetivo é único, é a pregação do Evangelho. Você sabe que o objetivo da palavra de Deus não é enriquecer os pregadores da palavra, mas que eles tenham o sustento básico para que eles possam pregar o Evangelho. Queridos, nós não acreditamos em teologia da prosperidade, que eu ficar dando dinheiro para eu me auto-enriquecer. Esse não é o objetivo. Você devolve o dízimo como fidelidade para a pregação do Evangelho. Desconfie daqueles que estão pregando que você devolve dízimo para você ficar mais rico. Não é esse o ensino da Bíblia. Desconfie daqueles que recebem o dinheiro do dízimo e estão enriquecendo, estão em grandes apartamentos, mansões, carros luxuosos, iates e tantas coisas com o uso de um dinheiro que tem um objetivo: a pregação do Evangelho. Agora vamos ao segundo princípio, porque além do dízimo, o que mais devemos trazer ao Senhor? Olha o que diz Salmos 96:8. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome e trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, no que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Nós falamos dos dízimos, mas agora quero falar com vocês das ofertas. O que são as ofertas? Elas expressam a gratidão por tudo que Deus nos dá. Olha a diferença. Dízimo é fidelidade. 10% do seu dízimo tem que ser, é uma ordem de Deus. É inegociável. Agora, a oferta não tem valor. É uma gratidão. Deus te abençoou tanto na semana que você quer agradecer a Deus e dar uma oferta. Deus está abençoando tanto a tua vida, os teus negócios, que você quer dar uma oferta ao Senhor. Eu gosto de dar oferta no meu aniversário, a oferta no Natal, a oferta num momento especial, casamento, aniversário de casamento, dar uma oferta para agradecer a Deus. Dízimo, sustento e pregação do Evangelho. A oferta
para ajudar nos serviços do templo como gratidão ao Senhor. Conseguiu diferenciar as duas coisas? Muito bem. Que sentimento devemos ter ao entregar os dízimos e ofertas? Segundo Coríntios 9, o verso 7. Olha só. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Qual que é o sentimento? Eu não vou devolver para Deus. Você não paga dízimo. Não se paga. Você devolve para Deus com alegria. Senhor, meu Deus, estou te devolvendo esses 10%. Eu estou te dando essa oferta como gratidão, porque eu estou vendo que o Senhor é bom, que o Senhor está me cuidando, que o Senhor está me sustentando. E para mostrar que eu confio no seu sustento, eu estou com alegria devolvendo. Eu sei que para muitas pessoas esse tema é sensível, porque você trabalha bastante, porque é difícil você ganhar o dinheiro. E aí você fala assim, nossa, agora eu vou dar para essas pessoas. E o que acontece com esse dinheiro? Hoje eu quero explicar para vocês como que esse dinheiro do dízimo é administrado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quero te apresentar um conhecimento, porque a Igreja Adventista quer pregar o Evangelho para todo mundo. Então a Igreja Adventista tem esses níveis de organização. Lá embaixo tem a igreja local, na cidade. A associação missão é uma região, geralmente é um estado. Então, numa cidade, por exemplo, hoje eu estou morando em Anápolis. E nós temos algumas igrejas em Anápolis, mas tem o estado Goiás. E no Goiás já tem quase 400 igrejas. Então tem uma sede chamada associação que controla essas 400 igrejas. Depois tem União ou União Missão, que é uma região já maior, com vários estados. No lugar que eu estou hoje aqui tem 5 estados com várias associações, então ela controla para organizar os recursos e ver a pregação do evangelho na região centro-oeste do país. Divisão, aqui já é um continente, América do Sul. Então nós temos na América do Sul uma sede da divisão que fica em Brasília e ali manda recursos para lugares difíceis que tem em outros países, Bolívia, Equador, Peru, em todos os lugares estratégias para que o evangelho seja pregado. E nós temos a Associação Geral, que é a sede da igreja nos Estados Unidos, e lá controla o mundo inteiro para mandar recursos para países que são muito difíceis de entrar o evangelho, lugares que é até proibido pelo governo. Enviamos missionários e mantemos famílias missionárias em diversos lugares do mundo. Então, na Igreja Adventista, todo o recurso é para pregar o evangelho a todo o mundo. Eu vou explicar como é que até a divisão desse dízimo funciona na igreja. Olha, a oferta e o dízimo. Quando você dá uma oferta na igreja, 60% fica na igreja local, para abençoar, pagar água, luz, todas as coisas da igreja local. 20% vai para a sede mundial, para pregar o evangelho para todo mundo. E 20% vem aqui uma parte para a associação, união, divisão, que são esses projetos regionais, que são os projetos da América do Sul, ou que tem ali dentro do estado. Ou seja, é uma fatia que é dado para cada parte, para que o evangelho seja pregado a todo mundo. E o destino do dízimo, pastor, como é que faz? Esse 71% fica ali na região local para pagar os pastores. E eu já vou falar como é que funciona na Igreja Adventista. Uma parte vai para pagar os pastores de união, outra para a nossa faculdade, porque nós precisamos ter um seminário, capelania, porque nós temos escolas, hospitais, que nós precisamos manter esses pastores que atendem nos hospitais. Você sabe da Novo Tempo, né? Nosso canal da Novo Tempo, 2,5% vai para manter o nosso canal da Novo Tempo, a pregação do Evangelho. Colportagem, que é a pregação através da literatura, vai 1%. Nós temos missionários que pregam com livros e revistas. E aí nós temos também para a sede mundial, para manter missionários no mundo, e na divisão, para manter aqui na nossa América do Sul. Você vai ver que é tudo muito bem dividido. Na Igreja Adventista, presta atenção, todos os pastores têm o mesmo salário. Claro que aqueles que estão começando um pouquinho menos, para passar um período de aprovação,
até ele ser um pastor ordenado, que quando ele foi reconhecido pela igreja, mas chega um momento que depois de 7, 8 anos de trabalho, todos recebem igual. O pastor adventista, ele tem uma casa que é dada uma moradia e um salário que no líquido dá o equivalente a 3 salários mínimos. E o objetivo não é enriquecer o pastor. Se você vê um pastor da igreja adventista bem financeiramente, ou porque ele teve uma herança, ou porque ele ganhou dinheiro antes de entrar no ministério, ou porque a esposa trabalha. Às vezes temos esposas que têm trabalhos e têm bom rendimento, mas um pastor da igreja adventista, ele vai ter um salário modesto, que é para ele pagar as suas contas, viver não de uma maneira rica, mas digna, para ele ter o suficiente para pregar o evangelho. E assim nós conseguimos espalhar, porque o pastor da igreja adventista não é dono de igreja. Eu mesmo já estou há cerca de 25 anos no ministério e já fui pastor do sul ao norte, já fui missionário no exterior. Em todos esses lugares, os pastores são tratados de uma maneira igual. Eu não sou dono da igreja, não tenho nenhuma igreja, mudo de igreja de tempo em tempo, cerca de cada 4 anos, porque a igreja adventista, o dinheiro não é para o pastor, é para a pregação do evangelho. Você pode ficar tranquilo. Tanto os pastores, os dízimos, como as ofertas têm um único objetivo, a pregação do evangelho. Para Jesus, qual é a essência da verdadeira oferta? Lucas 21, do verso 1 a 4. Olha só. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançar as suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente eu vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía de todo o seu sustento. O que você vê nessa história? Você vê uma mulher simples, que ela chega no templo com apenas 2 moedas. E Jesus diz que aquela mulher tinha dado mais do que todos os outros, que aquela mulher estava dando com o coração dela. Queridos, não é sobre o valor, não é quem dá mais dinheiro, é aquele que dá o coração, aquele que faz a entrega do dízimo e da oferta com o coração. Como pastor, eu tenho encontrado muitas pessoas que sofrem com esse tema. Falam assim, eu posso até ir para a igreja, mas não vou dizimar. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu estava preenchendo uma ficha batismal de um senhor com seus quase 80 anos de idade. E eu fui fazendo todas as perguntas, e quando chegou a pergunta do dízimo, se ele queria ser fiel no dízimo, na oferta, ele respirou fundo, olhou para mim e disse assim, pastor, vou ser bem sincero, eu ganho um salário mínimo só. Se eu der o dízimo, não vou conseguir, pastor. Não vou conseguir pagar a conta aqui do aluguel, que ele tinha uma casa ainda alugada. Não tenho mais filhos, sou sozinho. Vai me faltar para o alimento, para a água, para a luz. E, queridos, eu confesso para vocês que eu fiquei tocado porque eu vi a necessidade daquele homem numa casa simples, sem recursos, e que aquele 10% faria muita falta. E agora, o que eu iria fazer? Que conselho eu iria dar? Eu respirei fundo, olhei para aquele homem que tinha idade para ser, pelo menos no mínimo, meu pai, e falei para ele assim, eu gostaria muito que tivesse um verso na Bíblia que falasse assim, quem ganha um salário mínimo não dizima. Quem está recebendo Bolsa Família não dizima. Quem está abaixo dessa renda está livre de dízimo. Mas, meu querido irmão, a Bíblia diz que seja você um milionário, bilionário, ou seja você apenas com um salário mínimo, Deus pede fidelidade e que você creia que Ele vai te sustentar. Eu sei que aquele homem respirou e falou, eu vou ser fiel. Confesso que dentro do meu coração eu falei aquilo, mas fiquei preocupado. Batizei aquele homem naquela semana e depois de um tempo eu voltei, que eu não era pastor daquela igreja, depois de uns 6 meses voltei à região e quando eu olhei para aquele senhor, a primeira preocupação minha era como ele estava financeiramente.
E eu cheguei para ele e falei, como você está, meu irmão? E ele falou, pastor, você não sabe o que aconteceu. Lembra do compromisso do dízimo? Eu falei, claro. Ele falou assim, pastor, me chamaram no INSS e eles fizeram uma revisão e tinha um erro e de um salário mínimo passaram para 2. E mais do que isso, me deram todo o retroativo. Pastor, Deus é maravilhoso. Deus me sustentou. Amém? Eu estou contando essa história para você e essa história tem um final feliz. Mas se não tivesse? E se não ganhasse esse extra? Mesmo assim, Deus iria sustentá-lo. Mesmo assim, Deus iria cuidá-lo. Seja com muito ou com pouco, Deus faz milagres. Provai e vede o Senhor. Você vai ver, a Bíblia diz, provai e vede, você vai ver o poder de Deus. Hoje eu quero te chamar para você colocar Deus em primeiro lugar, não o dinheiro, para você confiar que Ele vai te abençoar. Por isso, creia na palavra, creia nessa bênção. E a Bíblia diz, o Evangelho será pregado a todo mundo, porque esse é o objetivo. Então virá o fim. Nós vamos para o céu. E vamos viver para sempre com o nosso Senhor. Feche os seus olhos. Eu quero pedir uma bênção de Deus sobre você. Nosso Pai. Hoje aprendemos sobre o dinheiro, o uso dele, dízimos e ofertas. Mas nós queremos, Senhor, é te obedecer, é viver contigo. Por isso eu clamo uma bênção, para que o Senhor esteja em primeiro lugar. Porque o que nós queremos é te adorar, sermos fiéis a ti e confiar que o Senhor vai dirigir a nossa vida. Por isso eu peço essa bênção sobre esse meu amigo, sobre essa amiga que está estudando a sua palavra. Consagro o coração à família deles, que o Senhor possa sustentá-los hoje e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.